Oi, pessoal, boa tarde. Hoje eu vou receber o Dr. Tiago. O Tiago, ele é um médico do esporte, um ortopedista, e ele vai conversar com a gente um pouquinho sobre as questões da medicina do esporte, da ortopedia, e vamos falar um pouquinho também sobre o momento atual que estamos vivendo. Então ele vai passar para a gente algumas dicas de exercícios que nós podemos fazer durante essa quarentena. O Dr. Tiago é um médico extremamente humano, ele tem uma forma diferente de trabalhar com os pacientes dele, muito legal, muito agradável, e foi por esse motivo que eu o convidei para estar aqui. Então estou só esperando ele entrar e eu o chamarei para conversar conosco. Eu quero que vocês fiquem bem à vontade para perguntar tudo aquilo que vocês quiserem, tá? Que o Dr. Tiago vai responder para nós todas as nossas perguntas. Então, tudo aquilo que vocês quiserem saber, seja sobre medicina do esporte ou ortopedia, ele vai estar aqui e vai ajudar a gente com essas questões. Oi, Nicole, tudo bom? Que bom que você tá aqui. Marina também. Tô só aguardando aqui o doutor entrar para poder chamá-lo. O pessoal também tá chegando. Que bom que vocês estão aqui. Prontinho, o doutor acabou de entrar, já mandei a solicitação para que ele possa estar ao vivo aqui conosco. Oi, tudo bom? Boa tarde, tudo Boa bem? tarde Boa tarde, feliz dia do trabalho. para você também. A Tati está aqui, a Marina está aqui, a Nicole está aqui, a Antonieta está aqui, o Oswaldo está aqui, tem bastante gente. Boa, excelente. Então, eu já te apresentei, tá bom? Já falei um Perfeito. pouquinho sobre qual é a nossa proposta de hoje, mas eu acho que melhor do que ninguém você pode falar um pouquinho de você, não precisa, mas só um pouquinho assim sobre a experiência, sobre o que você faz, com o que você trabalha. Perfeito, Giovana Ná. acabou de entrar, tudo bom? Prazer tê-los Boa, aqui. isso aí. Bom, Ná, me apresentando para todo mundo então, me chamo Thiago, eu sou ortopedista, estou acabando minha pós-graduação em medicina do exercício e do esporte. É uma área que eu amo de paixão, atividade física, esportes, enfim, fui atleta já e agora estou estudando para ajudar as pessoas bastante nessa área, sendo atleta ou não, né? Cada vez mais, acho que a atividade física está crescendo muito. Você vê corrida de rua, triatletas, um monte de gente, né? Então, acredito que é uma área que está bastante crescimento e conforme a gente pode ajudar as pessoas, a gente vai estar fazendo. Tá ótimo. Eu vou te fazer algumas perguntas, tá? Mas aí depois também eu quero avisar todo mundo que mandou pergunta que a gente vai responder. Então a gente recebeu já algumas perguntas, tá, doutor? Mas também quem quiser perguntar, enfim, fiquem à vontade, tá? Aproveitem que ele é excepcional mesmo, é um médico maravilhoso. Eu queria falar, então, primeiro, na verdade, queria que você falasse pra gente qual que é a importância do exercício físico e do exercitar-se durante o período que nós estamos vivendo, de quarentena. Perfeito, Ná. Essa é uma situação, acho que totalmente diferente, né? O que a gente está vivendo hoje em dia, sem contato físico, né? Esse distanciamento social, até mesmo as lives que você tem feito aí, falando da parte psicológica na quarentena, isso é fundamental, né? É um tema bem importante nessa época que nós estamos vivendo.
E muita gente acaba perguntando, até mesmo meus pacientes vêm perguntando o como que a atividade física pode auxiliá-los, né, nesse momento de vida que a gente está passando. Então, assim, muitos médicos acabam recomendando, você tem que fazer atividade física, acaba falando coisas assim, e muitas vezes o paciente acaba não entendendo, achando, falar, aquele negócio, tem que fazer atividade física e vamos lá, né? E muita gente vem perguntar para mim no consultório, começa a perguntar, mas qual atividade física eu faço? Tem que fazer academia, posso correr, o que eu posso fazer, né? Então, assim, um costume que eu tenho falado bastante no consultório, a pessoa tem que fazer a atividade física que ela gosta, né? Tem que ser algo prazeroso, não pode ser algo que eu fale para ela fazer. Se for assim, ela vai fazer 2, 3 meses, a hora que chega daqui a pouco, né, inverno, tudo, aquele dia que é um pouquinho mais frio, a pessoa já não vai querer mais ir para uma academia, não vai querer mais fazer aquela coisa que ela está sendo meio que obrigada a fazer, né? Então tem que ser algo que seja prazeroso para ela. Coisas que são legais e ajudam bastante nesse ponto. Então, às vezes, casal. Putz, você ir em casal, às vezes fazer essa atividade é legal. Você ter um grupo de amigos que um chame o outro, um incentive o outro. Isso é muito importante também para te manter naquela rotina, né? Outra coisa que é muito importante também, relacionada à atividade física, você colocar na sua agenda isso. Então, assim como você faz sua rotina no trabalho, sua rotina de estudos, enfim, você colocar atividade física na sua agenda como uma tarefa a cumprir, né? Isso é excelente e é essencial, na verdade, para que você mantenha e continue sempre fazendo. Nesse momento de quarentena, as pessoas elas podem optar por aquilo que elas gostam ou existe um tipo de atividade física que é mais recomendado. Eu quero dizer assim, eu gosto de dançar. E hoje em dia a gente está tendo live de diversas coisas e tem inclusive live de dançar e que você pode fazer junto com quem está com você de quarentena. A dança, ela também pode ser considerada como atividade física ou não? Perfeito, Ná. Então, assim, nessa época, realmente está bem difícil. Eu tenho bastante atleta de CrossFit no consultório, tenho bastante gente assim. Então, assim, nessa época, realmente em casa está sendo bem difícil. Tá? O que a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e do Exercício recomenda, é assim, eu estou vendo muita gente querendo sair na rua, correr, enfim, fazer algumas coisas assim. O que eles recomendam, saiu até, eu publiquei nos stories lá, dia 13 de abril, eles falaram que pode sim sair em rua, só que assim, tem muita gente que costuma correr em grupos, né, fazer grupos que nem o CrossFit, é um lugar fechado, que é muito próximo um do outro. Então, assim, se conseguir fazer esses tipos de atividades em locais abertos, é muito melhor, né? Respeitando sempre esse negócio do contato social, né, o uso de máscara, enfim, tem alguns exercícios que vai ser realmente corrida. Você usar máscara para correr é bem difícil e você acaba se cansando muito antes do que quem está acostumado, pelo menos, a correr, acaba se cansando muito antes do que aquilo que a gente espera, né? Então, se você, às vezes, se programa para correr 40 minutos, em 20 minutos, às vezes, você já vai estar bem cansado. E esse eu acho que é o mais importante, você sempre respeitar os limites do seu corpo e essa percepção de cansaço é bem importante, tá? Agora, assim, falando um pouquinho do ponto de vista mais científico aí, American Heart Association e alguns guidelines norte-americanos, né, eles têm falado que o principal, não sei, na verdade, assim, em toda a época, não só de quarentena, mas é você manter 150 minutos, pelo menos, de atividade física durante a semana, tá? Isso é bem importante. E aí, a gente fala em outra coisa, intensidade da atividade, né? Não pode ser uma atividade que seja totalmente exaustiva, tá? Vou até comentar daqui a pouquinho sobre o papel do sistema imune nisso, né? Nessas atividades um pouco mais exaustivas. Mas, assim, uma atividade bem moderada. Isso é importantíssimo e, inclusive, tem alguns estudos saindo, já tem bastante, na verdade, bem consolidado isso, que isso aumenta bastante a capacidade do sistema imune, melhora bastante a capacidade oxidativa do corpo, diminui o estresse oxidativo, melhora a capacidade da musculatura mesmo, produzir energia, e isso, na verdade, nessa quarentena é importantíssimo, né?
Falando um pouquinho só do exercício um pouco mais intenso, Tá. e aí eu falo um pouquinho com os atletas, que eu vi que tem um pessoal que entrou aí já, que é do consultório lá. É, Na verdade, assim, o que eles dizem hoje com relação a esse exercício um pouco mais exaustivo é que, assim, num período das 3 próximas horas que você acaba esse exercício que te leva à exaustão, seu sistema imune, ele abre como se fosse uma janela. Tá. E o seu sistema imune, ele diminui bastante a capacidade de responder a qualquer patógeno que você acaba entrando em contato nesse período de 3 horas. Então, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre isso, nesse ponto. Não, você está começando exercício agora, não vai começar um negócio totalmente exaustivo, não vai começar algo que você vai se matar ali para fazer, né? Tá, Hoje eu até acho o que estão super recomendando. importante. É muito importante mesmo isso, porque as pessoas não sabem. Talvez elas achem que quanto mais elas suarem, quanto mais elas fizerem exercício, pelo contrário, né, a capacidade imunológica vai aumentar. Exatamente. E aí, Diminui um respeitando esse. pouquinho o seu volume, porque tá dando microfonia. E o pessoal tá Desculpa, Nath. reclamando aqui, imagina. Só um pouquinho. Melhorou? Eu acho que sim, gente. Comenta aqui. Qualquer coisa avisa Melhorou? aí. Então, assim, esses 150 minutos que eles recomendam, começa com uma atividade um pouco mais simples, um pouco mais tranquila, né? Quem está começando atividade, principalmente nessa época de quarentena, comece com algo que você goste, tenta incluir a família nisso, até mesmo para a relação interpessoal, eu acho que ajuda bastante, né? E nesse ponto de vista, falando não só da imunologia, mas de algumas doenças que hoje a gente vê, né? Acho que está todo mundo sabendo dos problemas que algumas pessoas dentro desse grupo de risco apresentam. Então, assim, falando mais de diabetes, pressão alta, risco de infarto agudo do miocárdio, né? Todos esses tipos de doenças são doenças que são bem silenciosas. São Tá. coisas que muitas vezes as pessoas, envolvendo alimentação, falta de exercício, enfim, estresse do dia a dia até mesmo, acabam não se dando conta que muitas vezes estão com isso. Então, muitas vezes no consultório a gente acaba pegando paciente que não faz exercício, se alimenta super mal, e aí a gente acaba tendo que alertar sobre esse tipo de doença, né? E muitas vezes investigar até mesmo, né? E isso, na verdade, é bem ruim. E aí, falando um pouquinho, vou entrar um pouquinho na sua área só, Tá. os sedentários, né, eles têm um aumento do risco de demência e até prejuízo cognitivo. Então, assim, a atividade física, além de exercitar, lógico, a musculatura, acaba ajudando muito a parte cerebral, a parte cognitiva. E aí a gente já entra numa pergunta que me mandaram, falando sobre exercício físico na terceira idade, né? O quão importante isso é para os idosos, para o pessoal da terceira idade. Porque além, lógico, de manter a capacidade muscular, a geração de energia, melhorar o sistema imune, a gente acaba exercitando até mesmo o cérebro, né? E hoje eu Ótimo. acho que Faz existem diferença. algumas ferramentas, queria até que você comentasse daqui a pouquinho, existem algumas ferramentas que ajudam muito nesse processo, né, de neuroplasticidade, neurogênese, neuroproteção, a melhora do aprendizado e da memória, né? Você pode comentar um pouquinho lá do CogMed para a gente? Que é lógico, com prazer. O Cogmed ele é uma ferramenta online e personalizada que as pessoas podem utilizar dentro das suas casas nessa época de quarentena e que vai trazer benefícios não somente agora, como a longo prazo também. Então, essa ferramenta é um treinamento de ginástica cerebral. Então, é como se você fosse para uma Exato. academia, mas você vai para uma academia digital. Você já fez a ferramenta comigo e ela vai propiciar, né, o aumento das capacidades cognitivas, potencializar aquelas capacidades que você já possui. Então, ela melhora a atenção, a concentração, o foco e o desenvolvimento dessa ferramenta ele vai ser personalizado para os objetivos da pessoa. E ela, inclusive, existe bastante estudo com essa ferramenta utilizada com atletas. Porque os atletas, eles precisam muito Boa. da atenção, da concentração, né? Sim. Então, eles precisam ignorar todo o resto e ter o foco só na atividade. Então, eles desenvolveram estudos do Cogmed para atletas. A gente está cheio de pergunta aqui, tá? Tá bombando. Obrigada pelo pessoal que tá Boa. mandando. Eu já vou Obrigado, começar a pessoal. te perguntar
Só para fazer um gancho com o que você falou, dentro do quadro depressivo, existe uma série de estudos que mostram que a caminhada acaba influenciando também. Assim, o simples exercício de sair para caminhar acaba ajudando os pacientes em depressão a ter uma melhora do quadro depressivo. Então, o exercício físico ele é recomendado, inclusive, para as patologias emocionais também. Então, assim, a gente já tem estudo, isso já é comprovado cientificamente. E eu acho, Ti, que você está aqui por isso mesmo, porque a gente sabe que hoje o exercício físico ele é de uma importância assim fundamental, tanto para a cognição quanto para o emocional, para o cérebro emocional também, para o sistema límbico. Ó, eu vou te fazer as perguntas, tá bom? Então, o Henrique perguntou o que fazer no caso de fadiga emocional. Ou fadiga muscular. Quer puxar pro seu lado, né? De fadiga, tá? Como que você faz quando você tem muita fadiga? Perfeito. Muscular. Então assim, principalmente, eu acho que essa pergunta vai principalmente para aquelas pessoas que estão começando uma atividade física agora, né? Tá. Começar sempre é difícil. Eu acho que tudo, né? E, na verdade, isso acho que liga muito com aquilo que a gente falou, a questão da rotina, né? Você colocar uma rotina para isso é muito importante, né? Então, falando um pouquinho sobre fadiga, quando a gente começa a atividade física, começa um exercício, é normal a gente ter um pouquinho aquela dorzinha muscular, né? Aquela dorzinha que fica uns 2 dias ali e vai passando. Isso, na verdade, assim, o porquê que acontece isso, né? Essa dorzinha acontece justamente por conta do nosso sistema, nosso metabolismo ainda não está acostumado com aquele tipo de exercício. Então, quando a gente faz o exercício, na verdade, o nosso corpo ele faz uma série de reações inflamatórias, né? E com isso, essa dorzinha que a gente acaba sentindo, o excesso de H+, produzido pela musculatura, tudo, acaba um pouquinho causando isso e aí acaba gerando essa dor muscular, né? Então, assim, se você exagerar um pouquinho mais do que seu corpo tem a capacidade de fazer, sim, vai existir essa dor muscular, vai incomodar um pouquinho. Importantíssimo, fale sempre com o seu médico, converse com ele. Tem dores e dores, né? A gente não pode, lógico, generalizar, mas existe aquela dor mais tranquila, aquela dorzinha normal, consegue, na hora que você vai levantar, dói um pouquinho, tudo, mas existe aquela dor que é um pouco mais forte, que vai te incomodar e muitas vezes seria até importante conversar com o seu médico. Acho que nessa época de quarentena é legal porque, assim, até o CRM mesmo, né, o Conselho Regional de Medicina permitiu a telemedicina em alguns casos, então acho que isso está ajudando bastante nesse período, né. Outra coisa, só que eu... Perdão. Não, outra coisinha que eu queria comentar só, que eu até separei para conversar aqui, falando um pouquinho da quarentena, esse negócio do vírus, do coronavírus, tudo, lógico, além de problemas no sangue que a gente acaba acontecendo, né, que estão vendo aí vários estudos saindo, enfim, está tudo muito novo ainda, ninguém sabe direito, o vírus ele acaba prejudicando um pouquinho o sistema imune também. Então, a partir do momento que a gente faz uma atividade, tem essa dor muscular, acaba gerando uma inflamação muito grande no nosso organismo, isso vai diminuir o número de leucócitos, aquelas células brancas de defesa do organismo, vai aumentar mais a inflamação e isso, enfim, para tudo acaba piorando muito, né? Ligando só um pouquinho com relação à inflamação e quarentena, existem vários tipos de alimentos, eu gosto de falar muito disso na minha consulta, vários tipos de alimentos, né, que acabam aumentando a inflamação no organismo. E aí, com isso, a gente acaba aumentando doenças autoimunes, né, acaba aumentando dores crônicas. Então, tem muita literatura saindo sobre isso, né, falando de alguns alimentos. Quais são esses tipos de alimentos? Então, principalmente, farinha branca, açúcar refinado, gorduras saturadas, então muita fritura, coisas assim, são coisas péssimas, principalmente para esse momento que a gente está vivendo. No dia a dia já é bem ruim, para a nossa saúde já é bem ruim. Mas nesse momento, especificamente, é muito importante a gente se atentar bastante com a alimentação. Então, assim, já que a gente está passando por tudo isso, por que não sair disso num momento melhor, né? Com uma alimentação mais saudável, praticando um pouco mais de exercício, né? Gostando, tendo esse negócio de gostar um pouco mais de fazer a atividade, né?
e essas coisas. A Daisy pediu o seguinte, ela é psicóloga, tá bom? Ela tá dizendo Tá. assim, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a fibromialgia. Como posso fazer o acompanhamento sendo psicóloga e um ortopedista? É o recomendável nesse tipo de caso da fibromialgia? É, Provavelmente ela deve estar na verdade, assim, hoje alguns estudos falando sobre neurofibromialgia. A neurofibromialgia é uma doença que é bem difícil de tratar, porque tem vários estudos saindo que tem muita relação com uma doença até psicológica, né? De repente, eu acho que, não sei se você tem paciente que tem isso ou não, Não tem. mas... E desculpa, eu acho que tem gente falando que tá mudo. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Está ouvindo, Ná? Eu estou. Ah, perfeito, então tá. Então, assim, eu acredito assim, tem muito neurologista mesmo tratando dessa parte, né? Não tanto o pessoal da ortopedia em si, né? Mas assim, coisas importantes eu acho que até liga para o nosso próximo assunto, que é um pouquinho da automedicação, né? É, Fibromialgia é uma doença que a pessoa apresenta várias dores no corpo e muitas vezes não tem uma coisa específica falando por que que é isso. Não é uma lesão muscular, não é um problema na articulação, não é nada disso. Muitas vezes tem relação com os disparos que acontecem, né, da parte neurológica mesmo nisso. Então, por isso que eu falo, muitas vezes é melhor até procurar e acompanhar, fazer um acompanhamento multidisciplinar aí, colocando o neurologista junto com isso. Tá, Eu então acho o que é o modo ideal é fazer indicado. encaminhamento para o para o neurologista. Peraí, Sim, tem mais perfeito. pergunta aqui, tá bom? Tô pegando aqui da Cida. Doutor Tiago, meu filho sempre fez atividade física. E hoje, nessa quarentena em casa, sem jogar futebol, ele não tá fazendo exercícios. O que eu faço? Essa é uma dúvida bem comum, né? O pessoal, principalmente que estava acostumado a fazer atividade física fora de casa, ficar em casa é bem difícil, né? Isso é difícil, acaba sendo difícil para todo mundo. A gente tem que se reinventar, né, Nath? Eu acho que é um período, até mesmo, né? Não tinha Instagram até semana passada, profissional, criei e estamos aqui fazendo uma live hoje. Então, assim, a gente precisa se reinventar, não tem jeito, né? Se são irmãos ainda, bacana, tem vários, até uma brincadeira, assim, aqueles desafios, né? Exercício por 30 dias, né? Eu vi aqui que entraram alguns profissionais aqui da área de saúde também, que até o Vladimir trabalha comigo lá, personal, tudo, o Bruno. Acho que a gente pode até comentar um outro ponto depois relacionado a isso, mas tem que se reinventar, não tem jeito. A gente precisa ter um monte, foi o que você falou, até pulei um pouquinho essa pergunta da dança. Sim, dança dá para fazer, tem um monte de gente que está fazendo aula, tem cursos baratinhos, tem cursos até de graça, né? Eu acho que está todo mundo se ajudando nessa época de quarentena. Então, tudo isso é importante, com certeza, né? Vamos tentar se reinventar, vamos tentar fazer atividade. Sim, você não precisa ir numa academia, se forçar o bastante, levantar peso para conseguir, às vezes, até uma musculatura, não só da parte de saúde, mas para conseguir musculatura, tudo isso. Tem vários exercícios funcionais, que aí depois o Vlad pode até comentar um pouco disso aí, vários exercícios funcionais que são importantíssimos e ajudam muito, com certeza. A minha mãe, sincerona, perguntou assim: alguma dica para quem não gosta de fazer exercício físico? Esse é o grande dilema, Nath, essa é a grande dificuldade que a gente tem no consultório, né? É, fazer a pessoa adquirir esse gostar, né, por atividade. É difícil, mas assim, coisas que ajudam. E ontem eu vi até uma live do pessoal falando sobre isso. A parte psicológica nisso eu acho que é muito importante, muito importante. Então, o que tem gente que está fazendo? Vai para frente da TV, liga alguma coisinha desses negócios, né, de aula de dança, aula de exercício, põe sua roupa de academia e se imagina fazendo aquilo, né? Eu acho que isso é um primeiro ponto para a gente começar a criar esse gostinho.
Comece a fazer isso todo dia ali, por um pouquinho de tempo, tudo, né? Isso já ajuda bastante. No segundo dia, vai lá, faz um pouquinho, faz uns 5 minutinhos, ó, cansei, tô com dor, tudo. Não tem problema. Aos pouquinhos a gente vai melhorando isso, né? Na verdade, isso, eu tenho o costume também de falar para os meus pacientes, é uma coisa que, assim, a partir do momento que você começa a olhar para você mesmo, tudo ao seu redor vai mudar. Então, se você se propõe a fazer uma atividade física, a melhorar, né, essa parte e até se proteger dessas doenças que a gente comentou, diabetes, enfim, é, a partir do momento que você se compromete a isso, a mudar sua alimentação, tudo, seu trabalho vai melhorar muito, sua postura vai melhorar muito, o jeito que as pessoas vão te olhar ao redor vai melhorar muito, né? Então, tudo isso tem um papel fundamental aí, né? Tudo começa aqui, tudo começa numa mudança aqui dentro, né? De querer fazer. A partir do momento que você põe isso na cabeça, quero fazer isso, com certeza você vai começar a adquirir o gosto por aquilo. A Julieta comentou o seguinte: eu tenho fibromialgia, não é fácil de lidar. O emocional é um gatilho para desencadear as dores. Então, ela está deixando aí um recado de quem vive isso mesmo. Então, acaba que interfere a parte emocional, acaba interferindo nas dores que ela sente. Tem que cuidar, então, das duas coisas, Cuidar da bastante. parte emocional e da parte orgânica, né? Com certeza. Uma outra questão que eu acho importante da gente abordar aqui é quando ir ao hospital. Porque hoje está se falando que não se deve ir ao hospital, o hospital está sendo um dos lugares menos desejáveis nesse momento. E quando que eu devo fazer esse balanço, né? Quando que a minha dor, ela realmente é uma dor que ela necessita de uma consulta presencial? Sim. Então, assim, coisas que eu acho que são importantes, e até eu abri as perguntas lá nos stories ontem e teve paciente que perguntou, né? Torci meu pé, Isso. vou pro hospital agora? Ou posso me automedicar? Posso entrar com uma medicação já? Né? Então, assim, algumas coisas são importantes. O hospital realmente está sendo um lugar hoje em dia, e eu trabalho no hospital, eu posso falar isso, e tem vários amigos que trabalham em UTI, inclusive. Está sendo bem difícil, não? Porque assim, a maioria das internações hoje em dia está sendo por conta desse coronavírus, né? Então acaba virando uma zona meio de guerra, assim, né? Uma zona meio de... É difícil você falar, você corre o risco de ir para o hospital, sim, tem muito mais gente contaminada ali do que em outro lugar, né? É difícil, mas assim, tenha sempre a consciência e muita gente acaba se sentindo envergonhada às vezes de perguntar, poxa, de repente hoje em dia liberar esse negócio da telemedicina, chama seu médico, conversa com ele, olha, aconteceu isso, então inclusive até minha psicóloga um tempinho atrás me mandou mensagem e falou, bati o dedinho, tá doendo bastante, tá roxo, tudo, então a gente consegue, assim, não vou dizer, a gente não consegue, lógico, fazer um exame físico, né, coisa que na ortopedia é importantíssimo, você apertar, palpar, ver onde é a dor especificamente, se é articular, se é no osso, onde que é, né? E isso é importante. Então, assim, bata um papo com o seu médico, converse com ele, você acha que eu devo ir, não devo? Se eu tiver que ir para o hospital, quais são as recomendações que eu tomo? Vou com máscara, vou com álcool gel na mão, né? São coisas que, infelizmente, a gente está vivendo e muitas vezes é difícil, né? Outra questão só, que eu acho que já vamos relacionar com isso também, muita gente falando em automedicação, né? Então, torci o tornozelo, vou tomar um anti-inflamatório já e não vou falar com ninguém, né? Então, uma das questões que eu acabei colocando, subindo lá nos stories, é assim, eu baixei uns estudos aqui da Public Health, lá da Universidade Federal de Santa Catarina, de 2010 a 2014, do SUS, né? Só para a gente ter uma ideia. Então, assim, entre esse período, a média de hospitalização por conta só de automedicação foram cerca de 670 mil pessoas. Caramba. 670 mil pessoas. E óbitos por conta de automedicação, cerca de 11 mil. Então, assim, se você colocar no papel e imaginar hoje uma internação hospitalar, uma diária hospitalar,
num hospital público, custa, em média, para o governo, 600, 700 reais, tirando o UTI, né, que hoje em dia ainda está mais caro, né? Então, imagina, um custo de UTI indo a 1.500, 1.200, 1.500 reais por dia, nossa, esse é um número absurdo, né? Tirando que, assim, se as pessoas não tomassem todo esse dinheiro, poderia ser desviado para melhoria da saúde, né, para as escolas, enfim, para outras áreas, né? Então, assim, pessoal, toma bastante cuidado com a automedicação. De novo, fale sempre com um profissional de saúde, converse antes de tomar qualquer medicação, tá? Outra coisa que eu acho legal a gente comentar, que está muito se falando aí da hidroxicloroquina, tudo, muito, né, teve aquele papel, muita gente saiu comprando que nem louca, ah, não, vou me proteger, vou não sei o quê. E não é assim, não tem estudo nenhum ainda comprovando 100% que existe aquilo. E agora, até mesmo no hospital, está surgindo um monte de paciente que começa com zumbido, que está começando com perda visual, né? Existe Então, estudo, né, dessa droga relacionada mesmo à cegueira, isso há isso, né? Aí, para outras doenças, sim, sim. né? Para malária, enfim, para lúpus, para as outras doenças, sim, mas se automedicar, eu acho que é uma coisa que é bem complicado. Converse sempre com um profissional de saúde, converse sempre com o seu médico, ligue, faça uma telemedicina, se necessário, marque uma consulta. Hoje em dia está espaçando bem os pacientes, inclusive lá na clínica IN, onde eu trabalho, a gente está conseguindo espaçar bem, o número de profissionais foi reduzido, né? A gente preparou todo o ambiente, então, desde tirar os sapatos na entrada, né? Álcool gel espalhado na clínica inteira, tudo assim. Né? Então, é uma E época você bem está difícil. trabalhando com telemedicina também? Porque as pessoas, sei lá, que têm um convênio, que têm de repente um contato maior, mais estrito com o seu médico, talvez elas até possuam, como você falou, né, o telefone celular daquele médico e tudo, mas nem sempre, né? A gente tem esse serviço disponível pelo SUS também, atualmente? Pelo SUS, Nath, de verdade eu não sei. Não, tá. O que eu sei é que, assim, tem vários grupos. Então, assim, eu tenho amigos que participam de grupo de dermatologia, né? Posso deixar depois o link do pessoal, tudo, que estão fazendo atendimento gratuito por livre e espontânea vontade, né? Então, um dia na semana, a pessoa separa para fazer aquilo, separa o número de pacientes que ela consegue atender para dar pelo menos orientações, né? Qualquer coisa assim. Eu vi uma mensagem bastante legal que vários médicos postaram. Se tiver alguma dúvida, qualquer coisa, entre em contato comigo, pode falar, pode mandar, né? Isso é importantíssimo, né? Acho que uns ajudando aos outros é fundamental, né? Nesse papel aí. Ligando um pouquinho só a pessoal da clínica que eu trabalho mandou, É, falando da explicação, né, dos anti-inflamatórios que eu dou lá, o que acontece? Ligando um pouquinho com outra pergunta que fizeram, né, da parte da dor muscular, que a gente estava comentando, muita gente que começa a atividade física agora, né, ou que está fazendo, às vezes vai na academia e sente essa dorzinha, né, que fica uns 2, 3 dias ali, fala assim, putz, estou dolorido, vou usar um anti-inflamatório, vou usar um analgésico, né? Acaba falando isso. E aí, foi o que a gente explicou, a inflamação é uma parte natural do organismo e é algo muito importante, tanto para a resposta da musculatura, para a resposta que o músculo faz para reparar aquelas microlesões que a gente faz na musculatura, que é normal e é até desejável, né? Para quem busca aí já crescimento muscular, outras coisas, performance, né? Outras coisas assim. Mas, e aí, se você entra com anti-inflamatório nessa hora, tem aquela, fez o exercício, está com dor, você entra com anti-inflamatório, entra com relaxante muscular, você acaba desligando um pouquinho a chavinha ali da musculatura. Então, todo esse papel que era importante para a reconstrução muscular, né, para fazer todo esse papel de inflamação, você está tirando isso. Então, assim, a dor vai melhorar. Sim, vai melhorar, porque ela está desligando coisas, às vezes, até aqui, né, que mexe na parte cerebral, no centro da dor do cérebro. Mas na parte muscular, isso é péssimo. Então, assim, essas microlesões, quando a gente usa anti-inflamatório, acaba, em vez dela reparar com músculo novo, ela acaba reparando com fibrose. E aí a musculatura, em vez de melhorar, ela vai estar piorando cada vez mais. tá. Eu vou te fazer então as outras perguntas que me mandaram, tá bom? Show? Lógico. Meu joelho não para de estalar.
sempre fiz esportes, porém agora eu sinto isso até mesmo ao caminhar. Então, mesmo quando ela Perfeito. sai para caminhar, ela sente esse joelho estalando. Tem alguma Show. recomendação, alguma orientação? Então, vamos lá, a parte do joelho estalar é algo que é bem comum no consultório, principalmente para as pessoas que gostam de correr em rua, essas coisas assim. O que acontece? E aí, coisas importantes, falando da parte da ortopedia. O joelho estalar em si não tem tanto problema, desde que ele não te causa dor, que ele não inche, né, não fique mais inchadão, vermelho, né, desde que tudo isso não cause, não tem problema nenhum, né, são coisas que fique atento, lógico, começou a doer, qualquer coisa assim, procure um ortopedista, alguma coisa, mas o estalar em si não tem tanto problema. O problema é quando esse estalar, ele vem acompanhado de dor, de inchaço, de vermelhidão, né? E aí sim, tem várias patologias que a gente pode entrar, várias doenças que a gente pode entrar com relação a isso. Então, assim, simplesmente a dor, é importante a gente ver algumas coisas. A dor é articular ou não é, né? Se a dor, ela vem bem atrás da patela, assim, desse ossinho da frente do joelho. Se o joelho, quando a pessoa está andando, se ele tem um pouco de falseio no joelho, se fica um pouco mole o joelho, ou se então se tem sensação de endurecimento, né? O joelho dá aquela travada e depois melhora. Tudo isso é importante para a gente definir a causa dessa dor, né? Outra questão que até mandaram ontem, eu até respondi, um triatleta acabou me mandando, falando sobre condromalácia. Condromalácia nada mais que é o desgaste da articulação entre a patela e o fêmur. E aí ele entra justamente num diagnóstico diferencial desse aí, né, do estalo no joelho. Muitas vezes a condromalácia pode provocar, sim, esse estalo no joelho, o estalido no joelho. E aí, no começo, talvez a pessoa não tenha tanta dor. Conforme ela vai, principalmente com esportes de impacto, e principalmente as mulheres, conforme ela vai fazendo atividade, a dor pode começar a aparecer. Então, esse desgaste ele é gradual, né? É uma coisa que é gradual, ela vem acontecendo ao longo dos anos, não são, lógico, dias, mas ao longo dos anos isso vai acontecendo. Então, quando você vai desgastando a cartilagem do joelho, lá na frente, e aí eu gosto de falar no consultório também, anos depois, acaba virando como se fosse uma artrose mesmo, né? A cartilagem deixa de existir, a articulação para de mexer direito, acaba não tendo aquele movimento perfeito que deve existir, e aí sim, aí vira um problemão, porque lógico, a parte muscular não está muito bem fortalecida, tem um desbalanço da musculatura do joelho ali, e tudo isso vai gerar uma série de problemas. Então, às vezes, a pessoa começa com uma dor no joelho, que muitas vezes evolui para o quadril, começa a doer parte lombar, e aí vai gerando uma série de problemas, aí vira algo bem, A Dani bem perguntou constante. se é possível tratar a condromalácia com ácido hialurônico. Perfeito. O ácido hialurônico é como se fosse vamos falar Botox. assim, bem, vamos falar bem assim, ó, como se fosse um gelzinho que a gente põe, né, dentro da articulação do joelho. Então, assim, esse gel, ele ajuda, sim, mas em casos bem iniciais. Então, principalmente naqueles casos que a pessoa tem esse estalido no joelho, né, principalmente quando agacha, sobe escada, desce alguma ladeirinha, uma rampa, assim, tem indicação nesses casos assim, mas que não tem uma dor muito, muito forte ainda, né? Então, alguns casos sim. E é importante até fazer o acompanhamento com relação a isso. Muitos casos até uma condromalácia um pouco mais moderada ainda ajuda, mas uma condromalácia bem avançada, uma artrose aí já acaba muitas vezes não funciona muito e aí, lógico, se auxiliar com fisioterapia, com outras coisas, vai ajudar bastante, mas em casos bem avançados já não vai ajudar muito. E aí a gente começa a pensar já mais na área ortopédica mesmo, em prótese de joelho e outras coisas. Então, pra você ver como às vezes um probleminha bem pequenininho lá no começo vira um problema bem grande, né? E aí acaba tendo que virar uma cirurgia mais para frente. Você considera salompas, gelol, cataflã, pomada como automedicação? De certa maneira sim, né? Ainda mais o Isso faz mal cataflã. também, por exemplo, pôr gelo. Ah, tô com dor, vou pôr gelo. Perfeito. O gelo é o melhor anti-inflamatório que tem e é o que eu mais indico. Então, muitas vezes a gente até brincava na residência e falava assim, como um da ortopedia lá é analgésico e gelo.
E é justamente isso mesmo. O gelo é o melhor anti-inflamatório que tem, só que ele tem um limite de tempo ali que ajuda bastante, né? De que a gente geralmente indica de 15 a 20 minutos. Só que aí tem uma grande diferença, né, entre o gelo e a água quente. Muitas vezes as pessoas não sabem, tipo, quando eu uso qual, quanto tempo eu uso qual, né? Então, geralmente o que eu costumo indicar no consultório é assim, a pessoa teve um trauma, tá com um problema articular, alguma coisa, o gelo ajuda muito justamente pela qualidade anti-inflamatória que ele tem, né? Já se assim, uma dor muscular, alguma coisa, que a gente precisa soltar essa musculatura, que a musculatura precise ser aliviada um pouquinho, então muita gente chega com cervicalgia no consultório, né, com dor lombar, principalmente quando trabalha muito sentado, essas coisas, a água quente ajuda demais, né, demais. Então bolsinha de água quente ajuda muito, mas assim, lógico, cada caso é caso, não dá pra gente generalizar também, né, mas assim, o Cataflan, que você comentou, esse gelzinho, spray, tudo, é um anti-inflamatório, Mas querendo ou não. faz tão mal quanto Não tão mal, porque assim, ele não tem, a o absorção brau. dele não é tão grande quanto via oral, né? A absorção por via oral é muito maior. Mas tem sim, tem suas funções e também tem a parte ruim, né? Tá. Vamos lá para outra pergunta, tá? Qual é a importância do exercício físico para pessoas na terceira idade? Você já respondeu. Você já falou sobre. É, Quais as atividades que eu posso realizar dentro da quarentena? Tem perfeito. alguma coisa Então, específica que você queira compartilhar? Algum tipo de exercício? Alguma coisa que você acha que seja legal? não, assim, em casa aí vai depender muito de pessoa para pessoa. Para uma pessoa que está começando a atividade física agora, foi o que eu falei, para você ter essa resposta do seu organismo para a atividade, faça algo que você goste. Então, foi o que você comentou. Eu gosto de fazer dança. Excelente, põe ali na TV, chama seu parceiro, chama alguém que mora com você, começa a ter isso um pouco, né? A atividade física ajuda muito, né? E qualquer coisa que você fizer vai te ajudar, né? E aí a gente entra de novo, aquele numerinho meio cabalístico, 150 minutos por semana. Tá. É perfeito isso, perfeito. Então, fazendo uma atividade física moderada, você vai ajudar muito o seu sistema imune, vai ajudar muito na perda de peso, vai ajudar bastante na parte psicológica, né, que a gente vem enfrentando. Eu acho que tudo isso é muito importante, sim. Um exercício específico vai depender muito do que você gosta. Tem gente que gosta de fazer flexão, tem gente que gosta de fazer exercício com o peso do corpo mesmo, tem gente que vai levantar garrafão de água, os crossfiteiros aí, os amigos. É isso mesmo, não tem jeito, cada um vai se adaptar, né? Foi o que eu falei, tem que se reinventar, é uma época bem difícil pra gente, né? Como a quiropraxia auxilia no desbloqueio das informações para o corpo? Perfeito. Então, eu acho que eu não falei até na minha apresentação lá, antes de fazer medicina, né, eu entrei na área da saúde mesmo, fazendo a quiropraxia, começando a quiropraxia, que foi antes lá de virar, hoje é uma especialidade da fisioterapia, né? Tem uma divergência aí, tem escolas que funcionam diretamente no ensino da quiropraxia, mas enfim, sem abordar esse tema aí, eu entrei na quiropraxia e tem duas pessoas fenomenais na minha vida que me auxiliaram muito. Uma é a doutora Inês Nakashima, que é da clínica IN lá, que trabalha comigo, uma excelente profissional. Ela foi uma das responsáveis por trazer a quiropraxia para cá. E outra é meu pai, que foi meu grande mestre dentro da quiropraxia, e para ter uma visão holística mesmo, que foi o que você comentou no seu videozinho lá, agradeço muito, inclusive. Até emociona de ver você falando assim, porque é o que a gente preza pelo nosso atendimento, né? Carinho, observação, e eu acho que são coisas que ajudam muito no contato ser humano, né? Então, assim, a quiropraxia nada mais é que assim, muitas vezes a visão quiroprática disso é assim, muitas vezes todas as articulações do corpo, elas funcionam no mecanismo perfeito, né, de encaixe, desencaixe, e a quiropraxia, ela vê que assim, muitas dessas articulações, muitas vezes tem uma subluxação. O que é isso? Quando essa articulação, ela não está encaixada perfeitamente, mas ela também não está totalmente fora de contato, né? Então, ela sai um pouquinho do lugar, vamos dizer assim. A quiropraxia nada mais é do que, ela vai lá, a gente vai fazer alguns
movimentos com alta velocidade, né, mas tudo bem controlado da parte manual. Então, são movimentos mesmo que a gente faz com a mão e que ajudam no desbloqueio como? Então, assim, principalmente, acho que a grande área da quiropraxia é principalmente a coluna vertebral. Tá. Então, assim, entre cada vértebra, a gente tem um parzinho nervoso que sai, um par de nervo que sai, que vão inervar a musculatura, vão inervar a parte orgânica mesmo dos órgãos, né, abdominais, enfim. E esses pequenos ajustes ajudam a nervo levar essa informação até os órgãos, até a musculatura, até a articulação. E dentro disso, esses pequenos ajustes ajudam demais, né? Lógico, tem casos específicos para se fazer, não adianta sair fazendo em todo mundo e achar que todo mundo vai melhorar, não é bem assim, né? Precisa ser feita uma avaliação, precisa ser feito um acompanhamento, né? Mas como uma terapia complementar é excelente, e junto da ortopedia para a gente é excelente. Tá. Tem vários fãs aqui, viu, da quiropraxia. A Dani Boa. falou que ela ajudou muito ela, que ela tinha 2 hérnias de disco, assim, e quase que ela ficou sem andar. Por conta disso ela conseguiu, né? E a Lara, que é fisioterapeuta, ela tá falando que essa prática deveria ser mais valorizada pelos fisioterapeutas em geral. Tá? Agora, uma outra pergunta. A Dani pergunta: a quiropraxia em pacientes com osteopenia é perigoso? Perfeito. Então, assim, a osteopenia é um estágio inicial aí de osteoporose, né? Como se fosse o comecinho da osteoporose. A densidade óssea, ela vai diminuindo um pouco e aí acaba mais para frente aí gerando a osteoporose. Na verdade, sim, esses pacientes, e aí principalmente a gente fala mais de idosos, né? Esses pacientes são sim, a gente tem que olhar com muito cuidado, né? Não digo que assim, a quiropraxia no geral é perigosa para esses pacientes, não é isso. Mas a gente precisa ter cuidado até mesmo com fisioterapia, acho que até os fisioterapeutas podem falar isso. Quantas vezes, infelizmente, eu já vi pacientes em pós-operatório, essas coisas, que vão fazer, às vezes, até fisioterapia, fazer exercício na cama, no pós-operatório, e acabam fraturando outras coisas. Então, assim, o corpo, ele tem que ser respeitado, não tem jeito. Tem que ser tudo com muito cuidado, tem que ir sempre conversando com o paciente, tá doendo, tá tranquilo, dá para ir um pouquinho mais. Na clínica até a gente tem uma parte de massoterapia lá na clínica aí, de massagem, essas coisas, e tudo é sempre bem conversado, né? Tá muito forte, tá muito fraco, tá bom assim, né? Isso eu acho que é o fundamental de qualquer área da saúde, né? Acho que até no seu caso, você está gostando da terapia, tem alguma coisa que a gente pode mudar, né? Tem alguma coisa que você acha que é válido para você, né? Então, são coisas que são bem específicas mesmo de paciente para paciente. Tá. Doutor Tiago, eu não gosto de fazer exercícios. Gosto muito de andar de bicicleta. Isso ajudaria nas minhas dores da coluna? Dá para Se andar de dá, bicicleta na seguinte. quarentena? Se dá, seguinte, o andar de bicicleta é sim um exercício. Foi o que a gente está falando, né? Se você gosta disso, investe nisso. Tem várias pessoas no consultório que a gente às vezes começa, vou fazer uma caminhada, vou começar a fazer uma corrida, alguma coisa, acaba pegando tanto gosto. E eu até lembro, uma das primeiras vezes que eu fui no consultório, foi um paciente foi lá e falou assim, o sonho da minha vida, eu falei, qual é o seu sonho dentro do esporte? Ele falou, o sonho da minha vida é completar uma corrida de 5 quilômetros. E se eu fizer isso, eu vou ser eternamente grato. Né? Então, assim, são coisas que você acaba adquirindo gosto. No final da história aí, ele conseguiu sim completar a corrida dele de 5 quilômetros. Hoje está correndo 10 quilômetros e já está começando a pensar em meia maratona, como são as coisas, né? Que é absurdo. Meia maratona e outras coisas assim. Então, é isso mesmo. Se você gosta, vai fazer, que eu acho que é importante. E pode fazer na quarentena? Pode pedalar? Sim, Pode. foi o que a gente falou, né? Respeitando aquelas coisas de convívio social, essas coisas,
Pode fazer sim, sem problema. Tome cuidado sempre, higienize bem a bicicleta, tenta não fazer aqueles grupões de pedalada, né, que você vê às vezes na rua, um monte de gente junto, né, a questão da máscara que a gente comentou, às vezes você se programa fazer 1 hora de bicicleta, não aguenta, tudo bem, para com meia hora, não tem problema. Vai sempre vendo o seu organismo e respeitando ele, né. Ô, Nath, eu tenho uma pergunta para você também Tá aqui, bom. que me mandaram. Qual a importância da psicologia para o atleta? Tá? A psicologia ela pode trabalhar em duas vertentes diferentes com relação ao atleta. A gente pode trabalhar a questão da cognição, então a gente pode trabalhar atenção, concentração e foco. Pode, né, que ajudaria muito o atleta, e a gente pode trabalhar motivação e frustração. Então, hoje, grande parte dos psicólogos do esporte, eles trabalham justamente nessa questão da frustração. Então, eles trabalham primeiro essa questão do foco para que esses atletas eles possam se abstrair do que está acontecendo ao seu redor e focar, né, única e exclusivamente na tarefa e esquecer todo o resto, porque a gente sabe, por exemplo, um jogador de futebol que está ali jogando, enquanto tem outras pessoas ao redor falando, muitas vezes falando coisas que não são tão legais e tudo mais, ele precisa ter a capacidade de abstração, de abstrair tudo aquilo e foco na tarefa. Então, trabalhar nessa questão do foco, da atenção, da concentração, mas também trabalhar a tolerância à frustração, a motivação é muito importante, auxilia demais. Então, o papel da psicologia seria esse, em atuar tanto na parte cognitiva quanto na emocional, que a gente sabe que influencia muito. Então, assim, hoje a inteligência emocional, ela é vista como uma inteligência muito importante, porque não basta você saber a técnica, se você não souber lidar com frustração, se você não souber se autogerir, você provavelmente não vai ser um atleta com um desempenho tão bom quanto poderia. Exato. Só comentando um pouquinho disso, na verdade são duas coisas. Eu, quando era mais jovenzinho lá, antes de fazer medicina tudo, gostava muito de nadar e fui atleta do Pinheiros, enfim. Então, desde os 11 anos de idade, que foi a época que eu competia no Pinheiros, tudo, o pessoal já colocava uma psicóloga do esporte para conversar com a gente, e principalmente pré-competição. Então, pré-campeonato brasileiro, paulista, tudo, sempre levavam uma psicóloga do esporte, faziam algumas técnicas até de mentalização de prova, de coisas assim, que eu acho que é uma coisa bem legal, né, que ajuda muito. E eu acho que até extrapolando um pouquinho o esporte, a gente pensar nessas coisas, até mesmo na quarentena, começar a pensar em coisas boas, o que a gente vai estar fazendo depois disso, tudo, eu acho que é uma coisa que ajuda bastante, né? Na Suíça, eles usam alguns eletrodos para justamente trabalhar com atletas, e eles têm um tipo de, vamos falar, terapia anti-estresse. Então, para ajudar esses atletas com relação ao estresse que eles enfrentam antes de grandes competições. E o Cogmed, ele também foi uma ferramenta que apostou nisso. Então, dos atletas utilizarem mesmo essa ferramenta como uma forma de melhorar suas capacidades cognitivas e principalmente trabalhar no controle inibitório, que é a parte do nosso cérebro que controla, né? Então você vai ter raiva, mas você vai conseguir controlar a raiva. Você vai se sentir frustrado, mas você vai ter a capacidade de controlar. Então ter esse controle, né, maior ajuda nessa gestão mesmo do atleta. Então, realmente, hoje em dia eles fazem mesmo trabalho de visualização, eles colocam um eletrodo para ver qual que é a parte do cérebro que é acionada a partir do momento que eu tô ali imaginando que eu tô na prova, como é que vai ser. E eu também consigo, a partir disso, ter uma tolerância maior à frustração, fazendo flexibilidade de pensamento. Então, eu já penso no que pode dar errado e com isso eu consigo me programar o que eu faria caso desse errado. Perfeito. Tem mais Isso é bem bacana, é isso mesmo, né? Perfeito. Olha, eu vi uma pergunta do Neno Neurodado, aqui. eu acho que é isso. Qual é o cuidado que devemos ter com atletas com hipermobilidade articular em natação? Perfeito. O Neno, Nath, só para falar pro pessoal, o Neno é um grande coach aí de natação. Tem vários atletas aí que ele está preparando aí para, enfim, até para as Olimpíadas. Oi, Então, bom que você está aqui com a gente. Obrigada por bem nos legal. prestigiar. Outra coisa, Neno, depois eu quero os créditos, hein? Dia 5 ele vai fazer uma live aí com o Marcelo Tomazini, que foi um dos
um dos atletas que nadaram quando o Brasil venceu os Estados Unidos, a primeira vez que o Brasil venceu os Estados Unidos no revezamento, né? Então, acho que vai ser bem legal. O papel da hipermobilidade, então, né, não, assim, os atletas em si, a gente precisa sim, e principalmente na natação, a gente precisa sim tomar bastante cuidado com isso. Porque a gente precisa fazer um reforço muscular muitas vezes, porque assim, muitas vezes esses atletas subluxam, acabam subluxando, principalmente na natação, ombro, acaba lesionando. Existe vários artigos falando em lesão de ombro nos atletas de natação, coluna também. Então, assim, precisa ter uma preparação fora da água. Não só a natação, ela não é só esporte de água, né? A preparação antes disso é muito importante. Então, você fazer reforços, então, falando de ombro, principalmente manguito rotador, essas coisas, são coisas muito importantes para isso. E aí, o papel do médico do esporte dentro disso é fundamental, né? Para ele explicar direitinho, ou até mesmo do ortopedista, né? Explicar direitinho como que ele vai fortalecer, e aí entrar junto, lógico, com os profissionais aí, os personagens, tudo, né? O pessoal da educação física. É importantíssimo isso, e sim, hipermobilidade existe, o pessoal da ginástica olímpica, tudo, atendi pessoal já da ginástica olímpica no consultório, o pessoal é muito mole mesmo, né, hipermobilidade é aquele negócio, a pessoa tem uma amplitude de movimento que é gigante, né, então isso, assim, os melhores atletas acabam tendo mais isso. Então, a preocupação que a gente tem que ter com esses atletas é fundamental, né? Principalmente fora do esporte mesmo que ela está fazendo. Então, a parte, principalmente aí de reforço muscular, eu acho que é essencial. Perfeito. Deixa eu ver se tem mais. Uhum. Tá. Doutora Nathalie, eu trabalho com um sexólogo e quando a terapia emperra, ele encaminha para a quiropraxia. A senhora confirma que esta terapia ajuda na psicologia? Sem dúvida. Que ajuda, né? Que é lógico que assim, na vivência que eu tive dentro da quiropraxia, hoje eu não atendo mais com isso, né? Eu sou mais voltado mesmo para essa área da ortopedia, mas dentro da vivência da quiropraxia foi o que a gente comentou. Tanto a quiropraxia ela vai ajudar nesses ajustes e a liberação de informações para o nosso organismo. Seja informações tanto para a parte física quanto para a parte mental, né? Então, assim, acredito que em alguns casos possa ajudar sim. Eu acho que existem pessoas muito mais qualificadas para falar sobre isso. Doutor Inês, o Henrique Cosentino, meu pai, tudo. Tem bastante experiência com isso. Não sou tão especialista nisso, mas eu acho que, de certa forma, e dependendo muito do paciente, eu acho que pode ajudar, sim. Tá. Nesse desbloqueio, né? Ronaldo, eu tenho mais uma pergunta que mandar. Opa, pode falar. A natação predispõe à hipermobilidade, ou pessoas hipermóveis têm a predileção por esse tipo de exercício? Perfeito, é isso que a gente está falando, né? Então, assim, a hipermobilidade, ela pode afetar, assim, quando a pessoa exercita muito, muitas vezes ela acaba adquirindo um pouco mais de hipermobilidade. Mas, assim, os principais atletas, eles são muito mais hipermóveis do que aqueles atletas que se destacam, né? Aqueles atletas que estão no topo, então você vê Michael Phelps, esse tipo de pessoa assim, o cara é super hipermóvel, ele tem uma mobilidade articular gigantesca. Então, sim, há uma predileção por aqueles que são hipermóveis. Então, ele já tem aquele gene para isso. E aí ele acaba fazendo o esporte e ele acaba se destacando muito, né? Tá, tia, a gente tem um minuto e 20 segundos. Passou rápido mesmo, né? Então, você quer me mandar essa pergunta e eu respondo para a pessoa, ou você acha que é algo que dá tempo de discorrer aqui rapidamente? Não, eu acho que assim, vamos dar uma ideia geral do que a gente falou hoje. Eu acho que para o pessoal que entrou bastante gente agora. Eu acho assim, pessoal, é importantíssimo a prática de exercício físico no dia a dia, principalmente aí nessa quarentena, enfim. Procure sempre uma ajuda, né, de um profissional, seja ele educador físico, seja ele um ortopedista, um médico do esporte, né? Muitas vezes você vai acabar fazendo exercício, vai acabar fazendo errado e acaba se machucando mais ainda. Então, isso é importantíssimo. Procure um auxílio, procure uma ajuda.
Que pena, o pessoal Ó, mandando não aqui. se automediquem, tá bom? Exato, Isso foi boa. algo importante que nós falamos hoje. E em casos de dores muito fortes, procure primeiro a telemedicina e quando o médico disser, vá até o hospital. Muito obrigada, Perfeito. doutor Tiago, por